Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A última citação da Crítica da Razão Pura de Kant e a leitura de um comentário também que eu vou fazer, que eu já fiz, que eu já escrevi, que já publiquei, mas eu vou ler para vocês agora aqui no canal. Então, depois disso daqui, só vou ter a apresentação da obra como um todo, que vai ser feito numa live hoje às 20 horas, daqui a pouco, na verdade. Então vamos lá, o título é este que está em tela: Ceticismo em Kant, local de passagem, nunca de permanência. Diz ele: o primeiro passo nos assuntos da razão que caracteriza a sua infância é dogmático. O segundo passo que acabamos de mencionar é cético e testemunha a cautela de uma faculdade de julgar calejada pela experiência. Mas ainda é necessário um terceiro passo, e dele só é capaz uma faculdade de julgar madura e viril, que tenha por fundamento máximas firmes e comprovadas no que diz respeito à sua universalidade, qual seja o de submeter à avaliação não os facta da razão, mas a própria razão, no que diz respeito à sua faculdade como um todo e à sua aptidão para conhecimentos puros a priori. E isso não é uma censura, mas a crítica da razão, através da qual são provados a partir de princípios, não apenas presumidos, não somente as limitações, mas os limites determinados da razão. Não apenas a ignorância em um em outro ponto, mas em relação a todas as possíveis questões de um certo tipo. O ceticismo é, assim, um lugar de repouso para a razão humana, onde ela pode refletir sobre suas andanças dogmáticas e fazer o mapa da região onde se encontra, de modo a poder escolher o caminho por onde continuará com maior segurança. Ele não é, pois, um lugar para fixar residência definitiva, pois só se pode encontrar esta última em uma certeza completa, seja quanto ao conhecimento dos próprios objetos, seja quanto aos limites no interior dos quais todo o nosso conhecimento dos objetos se acha encerrado. Fecha aspas. E aí vem meu comentário. Kant, repetindo-se como sempre, tem razões, mas não tem razão. É verdade que o ceticismo, ainda que seja um descanso contra a pretensão dogmática, como a saída de um calabouço para se respirar ares puros, não pode constituir um local de permanência, pois as questões vitais para um ser consciente requerem uma resposta positiva, não somente negativa. O ser humano liberto da sua prisão dogmática precisa encontrar uma nova moradia. Porém, Kant mostra-se tentado pela possibilidade da gnose ao afirmar que devemos fixar residência definitiva numa certeza completa, seja a do conhecimento ou a dos limites dele. Temos aí uma perfeita ambiguidade. Onde está a possibilidade da certeza? Na posse da gnose ou na sua crítica? Presumiríamos, já que Kant se propôs a produzir uma crítica infalível, que ele buscaria qualquer certeza somente por este caminho. Mas isso não é assim. De fato, a crítica da razão deixa em aberto o passo seguinte, que pode ser tanto o de uma especulação metafísica guiado pelos limites da crítica, quanto o de um refúgio no território dos conhecimentos garantidos pelos mesmos. Assim, movido primariamente, seja pelo interesse da vontade ou do intelecto, o ser humano se vê livre para escolher o caminho da humildade ou da pretensão, de modo que a filosofia kantiana, ao menos, na crítica da razão pura, pode ser entendida como contribuinte ao esclarecimento da condição humana, mas não no sentido da indicação do melhor caminho a percorrer, pois isto ultrapassaria o grau de certeza a que o filósofo se limitou. Porém, como ele próprio diz, nenhum ceticismo, nem mesmo o da própria crítica, pode ser terminal. Nenhum ser humano pode repousar na dúvida. Ele decide todos os dias no que acredita para deliberar seus movimentos internos e externos. Mesmo que possuindo o esclarecimento da crítica, o que fará esse ser humano se não decidir novamente qual é, para si, a natureza e a finalidade da sua realidade? Usando os termos da alquimia, diríamos que nenhuma alma subsiste com a consistência espiritual do mercúrio. É necessário obter a estabilização do enxofre e alcançar a solidez do sal. Ou, usando os termos da ficção científica popular Matrix, diríamos que só a pílula azul é terminativa. A função da pílula vermelha, seja ela um ceticismo ou uma crítica, é a de dissolver o cristal anterior, isto é, o dogmatismo precedente que perdeu efeito, para que se obtenha uma nova síntese, um novo cristal com efeito. Kant não nos dá sinal dessa escolha terminativa,
ao menos não nesta obra. Assim, sua crítica pode até enxergar os limites do ceticismo, mas em si não passa de uma continuidade esclarecida do mesmo, sem dar o passo seguinte por si. A crítica da razão pura ainda é Mercúrio, ainda é pílula vermelha. Então aqui eu estou usando esses termos, Mercúrio, da alquimia, ou a pílula vermelha da Matrix, só para dar para vocês a ideia de que o Kant, quando ele faz uma crítica da razão pura, inclusive uma crítica ao próprio empirismo, né, o ceticismo dos empiristas, ele não vai muito além desse procedimento. Ele faz uma crítica da razão pura como se fosse um ceticismo esclarecido, né, o Aufklärung do próprio ceticismo empirista, para dizer o que é possível se conhecer e o que não é, mas ele não postula o caminho desse conhecimento. Porque fica em aberto, porque é uma decisão moral que não está incluída na crítica da razão. Você vai querer gnose, ou seja, o domínio do conhecimento dentro dos limites que ele postulou, ou você vai querer um objeto da vontade, a crença em algo que transcende aquilo que é o domínio da gnose, mas que você pode acreditar sim conforme aqueles mesmos limites que a crítica definiu. Como ele falou da teologia transcendental, por exemplo, que desde que não tenha a preocupação prática de sustentar uma teologia moral, pode especular a respeito dos objetos transcendentais da metafísica. Isso pode ser feito. O próprio Kant falou que podia ser feito. Mas ele próprio não dá indicação se ele vai por uma direção ou por outra, ou seja, está em aberto para nós. A crítica da razão pura, de certo modo, para mim, termina com uma certa ambiguidade. Você acaba podendo fazer o que quer que você queira com isso. Ele não indicou exatamente qual é o caminho, se é o da humildade ou da pretensão. Tá bom? Quer dizer, parece mais pretensão do que humildade, mas aí eu vou deixar para comentar no desfecho da obra como um todo, que vai ser a live que eu vou publicar, que eu vou gravar com vocês mais tarde, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.